Olá! Hoje queremos falar um pouco com você sobre um convite à idolatria. E para isso, queremos ler o texto de Daniel, capítulo 3. Na verdade, ficará um vídeo um pouquinho grande de novo, porque eu estarei lendo todo o texto, são 30 versículos, e eu vou ler, tentar comentar rápido, cada grupo de versículos. Espero que você possa entender o que eu quero passar para você, falando sobre um convite à idolatria. Daniel, capítulo 3. Então vamos lá. Bom, essa história que iremos ler aconteceu na Babilônia. E podemos dizer que no início o personagem central era o rei Nabucodonosor. Vamos ver o que Nabucodonosor fez? O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, preste atenção na vaidade desse rei, o tamanho da vaidade desse rei. Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Olha só o tamanho da vaidade do rei Nabucodonosor. O tamanho da vaidade. Essa Bíblia aqui, a linguagem que eu estou usando, a Bíblia na versão revista e corrigida, ela fala de côvados, A altura de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Passando isso para a nossa língua, a estátua que ele mandou fazer tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. O tamanho da vaidade de um rei. 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Agora a questão é o seguinte: a vaidade desse rei, a vaidade do rei Nabucodonosor, ou o orgulho desse rei Nabucodonosor, a idolatria do rei Nabucodonosor ao mandar construir uma estátua desse tamanho, desse porte, talvez seja a mesma que nós enfrentamos no mundo. Porque o que acontece? Nós vamos ver agora que ele manda construir, é lógico que ele manda construir, não é para esconder, até porque esconder ou guardar uma estátua desse tamanho, como seria? Ele manda construir essa estátua para convidar o povo para a adoração. Nós sabemos, quem estuda a Bíblia sabe, que Deus proibiu a confecção de imagens, a confecção de estátuas com a finalidade de culto, com a finalidade de adoração. Lá em Êxodo capítulo 20, nós encontramos isso, os 10 mandamentos, lembra-se? Não estou falando dos 10 mandamentos que uma determinada igreja ensina, estou falando dos 10 mandamentos que a Bíblia ensina e que essa igreja faz de conta que não ensina, certo? Essa igreja pegou, tirou o mandamento que fala sobre confeccionar imagens e colocou outro no seu lugar. Mas isso é um assunto para outro vídeo, não é? Então, o confeccionar imagens, confeccionar estátuas para o culto, para serem utilizadas no culto, isso é pecado. Deus condenou, desde lá atrás, desde Êxodo capítulo 20. Mas é claro, aqui nós estamos em uma nação pagã, não é o povo judeu, é o rei da Babilônia, mas daqui a pouco nós vamos ver que temos judeus ali, tem povo de Deus ali no meio. Bom, dos versículos 4 a 6, nós vemos o convite à adoração. Preste atenção. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis
e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. O tamanho da vaidade desse rei, ele quer que passe para todas as pessoas. O rei convoca, o rei convida todos esses líderes para que eles estejam ali, perante a estátua. Para quê? Para que essas pessoas possam se prostrar e adorar a estátua. Aliás, é bom frisar que o se prostrar na Bíblia normalmente tem a ver com adoração, correto? Normalmente, quando falamos em adoração na Bíblia, nós vamos ver pessoas se curvando ou pessoas se prostrando perante alguém ou perante alguma estátua. Se prostrar ou se curvar diante de alguma coisa, na Bíblia normalmente indica adoração. E é isso que esse povo é convocado a fazer. Esses líderes foram convocados para que eles pudessem adorar a imagem de ouro, de acordo com o versículo 5, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí eu pergunto, não é a mesma coisa que acontece no nosso mundo? O diabo tem feito a festa, nosso mundo jaz no maligno, e o diabo tem colocado na cabeça das pessoas para criarem coisas para que nos atraiam, para que nós possamos nos prostrar, para que nós possamos nos curvar diante dessas coisas. Infelizmente, muitos têm se curvado. As ideologias, aos pecados, de repente não é uma estátua, mas de repente é um valor. Curvem-se ao que os filósofos ensinam, ao que os estudados ensinam, curvem-se à evolução. Porque agora o relacionamento homossexual, por exemplo, é chamado de evolução da humanidade. Na Bíblia é chamado de depravação, mas os sábios do nosso tempo dizem que é a evolução da humanidade. E o mundo nos convida para que nós possamos nos prostrar diante dessas ideias. Temos aceitado? Temos nos prostrado? Porque normalmente tem aquela galera que tudo que o mundo faz, quando o mundo chama, a galera vai e se prostra, a galera vai e se rende, a galera vai e adora, e cultua, e aceita. E nós, o que devemos fazer? Bom, o convite está aí, cada dia mais. Os convites vêm, os pecados aumentam, o diabo usa as pessoas para nos convidar. E o que fazemos? Temos nos prostrado? Mas vamos lá. Vamos lá, porque agora temos ainda a obediência cega. O versículo 7 que eu coloquei como obediência cega diz assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Obediência cega. Aquelas pessoas ouviram uma ordem. Olha, quando vocês ouvirem esses instrumentos tocando, vocês vão se prostrar. E aquelas pessoas obedeceram cegamente. Quando eles ouviram o som dos instrumentos, se prostraram e adoraram a estátua. Questionar para quê? É o rei que está falando. É o rei Nabucodonosor. Não é assim hoje também? Aliás, hoje, uma grande influência não tem rei Nabucodonosor, mas tem a mídia, né? A mídia falou. A mídia falou, os estudiosos falaram, vamos nos prostrar diante dessa ideia. Obediência cega. Obediência cega. Ah, mas tem muita gente que obedece cegamente também à sua igreja. A minha igreja ensina. A minha igreja é a verdade. A minha igreja não ensina mentira, então a igreja mandou, eu me prostro. Ah, meus líderes espirituais ensinam. Se eles ensinam a verdade, eu me prostro. Aí você desagrada a Deus, porque você não busca o conhecimento, você apenas fez como esses aqui fizeram. O rei mandou, eles se prostraram, cegamente, na hora, sem questionar, sem falar nada. Vamos lá. Depois vem a
Acusação. Do versículo 8 até o versículo 12, temos a acusação. Que acusação? Me acompanhe. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Sempre tem aqueles que acusam, né? É interessante que aqui fala no versículo... versículo 8. Se chegaram alguns homens e acusaram os judeus. Não fala o nome desses homens. Fala apenas que se chegaram alguns homens, e acusaram os judeus. Os judeus, podemos dizer que ali representava a igreja. Os judeus representavam a igreja, o povo de Deus. Eles estavam ali, foram levados como escravos, Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. Só que eles, desde o início, junto com Daniel, eles não cederam, eles não comprometeram sua fé, eles não erraram com Deus. E não seria agora que eles iriam errar. Eles sofreram acusação, porque sempre que nós queremos agradar a Deus, vai ter alguém que vai querer nos acusar. Sempre quando nós pregamos a palavra de Deus, vai ter alguém que vai nos chamar de muita coisa. Nos colocam apelidos, porque estamos pregando a verdade. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Os religiosos também. Os religiosos também não gostam de ouvir a verdade. Ficam 200 anos dentro de uma igreja e acabam idolatrando essa igreja. Quando ouvem a pregação da Bíblia, eles ficam loucos, porque eles não estão acostumados. Eles estão acostumados com os ensinos da igreja, então quando nós pregamos a verdade, eles vão nos acusar. Eles vão falar que somos um monte de coisa, porque eles não têm argumentos. Eles estão apenas se prostrando diante das ideias. Mas esses homens cederam à acusação? Bom, vimos a acusação. Vamos ver agora a ira do rei. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Eu escrevi aqui como a ira do rei. O mundo não entende quando nós permanecemos fiéis a Deus. O mundo não entende. Por quê? Porque Nabucodonosor, representando, é claro, figuradamente, ele quer que nos prostremos. Nabucodonosor não podia aceitar que algumas pessoas não o obedecessem. Tantos obedeceram porque 3 homens não o obedeceriam. O mundo é assim também. O mundo vende suas ideias, o mundo ensina, mostra e quer que nos prostremos. E quando não nos prostramos, quando não cedemos, quando permanecemos na verdade, o furor vem. O mundo fica revoltado. As pessoas que estão lá em cima, os grandes idealistas, idealizadores, sonhadores, pensadores carnais da vida, eles não gostam quando não nos prostramos. Aí nos chamam de um monte de coisas, né? Você já deve ter sido chamado de muita coisa se você é servo de Deus, se você vive tentando agradar a Deus, se você busca seguir a Deus através da verdade da sua palavra. Bom, depois dessa explosão de raiva de Nabucodonosor, que fala que ele ficou com ira e furor, eu vejo o desafio. Foi assim que eu escrevi, o desafio, versículos 14 e 15. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito a Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles
e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz? Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a besteira que Nabucodonosor falou, né? Uma pessoa que não conhecia, não entendia quem era Deus. Olha só, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele achando que ele era mais forte que Deus, ele achando que ele era mais poderoso que Deus, ele não sabia do que estava falando. Ah, como que tem gente assim hoje em dia também. Quem são vocês, cristãos? Quem são vocês que seguem a Bíblia? Quem são vocês que seguem a Deus? Vocês falam que é Deus, né? Eles falam assim, vocês falam que é Deus. Quem são vocês? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vocês estão enrolados, vocês estão perdidos, né? Foi assim o desafio que Nabucodonosor fez a Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que como resposta, nós vemos aqui a fidelidade dos servos de Deus. Uma aguinha aqui, né? Pra garganta. A fidelidade dos servos de Deus, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eita! Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sadraque, Mesaque e Abednego peitaram o rei da Babilônia. Lembrando que eles chegaram ali como escravos. Eles vieram lá do povo de Israel, chegaram ali como escravos. E peitaram o rei da Babilônia. Não, nós não vamos fazer isso. É interessante que muita gente fala que eles já sabiam que Deus iria livrá-los. Não. Eles falaram com o rei o seguinte, olha, Deus pode nos livrar. Agora no versículo 18 eles falam, olha, se não, fica sabendo que não serviremos teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pronto, acabou. Deus pode nos livrar, vai nos livrar se Ele quiser, mas nós não serviremos teus deuses. Não adoraremos a estátua. Não nos prostraremos diante da estátua de ouro que tu fizeste. Nós não estamos nem aí para essa estátua. Não, isso é pecado. Nós não nos prostramos diante de estátuas de ouro. Isso é pecado contra nosso Deus e isso nós não vamos fazer. Se Ele quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, não vai mudar nada, porque nós não cederemos. É assim também que temos feito diante dos pecados que o mundo oferece? Ou temos cedido? Temos aceitado tudo que tentam nos empurrar pela goela? Ou temos levantado nossa voz e temos falado assim, não, não vamos fazer, não vamos entrar, não vamos falar, não vamos compactuar com isso. Deus está conosco. Temos que pensar na fidelidade desses servos. Bom, como eles peitaram o rei, veio o castigo. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava aquecer. Ele estava tentando garantir a barra ali. Ele falou, não, Deus não vai livrar nada, vou mandar aquecer o forno 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Aí vai ter jeito. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente.
Como o rei mandou que a fornalha, que o forno, algumas versões falam fornalha, ficasse 7 vezes mais forte, os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para o forno ou para a fornalha, eles não aguentaram, morreram. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá dentro, porque não obedeceram ao rei. Eu acho que você já sabe o fim dessa história. O espanto, a partir do versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, presidentes, capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O espanto do rei. Foram lançados 3 homens dentro do forno. O rei olhou e viu 4. Ele ficou maluco, ele ficou doido. Deus mandou alguém para proteger. Deus mandou alguém para proteger seus servos. Deus mandou alguém para que eles não queimassem dentro do forno, porque não era vontade de Deus que eles morressem. Não era vontade de Deus que, por serem fiéis a Deus, eles morressem naquele momento dentro do forno que Nabucodonosor tinha preparado. Nabucodonosor ficou doido, mais doido, pirado. Ele não entendia. Ele olhou e falou: Eu mandei colocar em 3, tem 4 lá, e o quarto parece com o filho dos deuses. E depois, manda tirar esses de lá. É interessante quando ele fala para ti, quando ele chama, né? Ele chama Sadraque, Mesaque, servos do Deus Altíssimo. Ele já mudou a cantiga. Ele já reconheceu o Deus deles aqui. Começou. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ué, servos do Deus? Aquela hora ele estava falando quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Aqui ele já fala, servos do Deus Altíssimo. Como as coisas mudam. E é interessante o 27 quando fala que o fogo não teve poder sobre seus corpos, nem sobre o cabelo, nada do cabelo deles tinha sido queimado, nem as suas capas. Eles não tinham nem cheiro do fogo. Ei. Dá para ficar espantado mesmo. Principalmente quando é o povo pagão olhando para os servos de Deus. Porque o povo pagão não consegue entender o poder de Deus. O povo pagão não consegue entender também aquilo que Deus faz pelos seus servos. Eles não conseguem entender isso. Então saíram Sadraque, Mesaque e Abednego, sem que nada tivesse acontecido com eles. Aí chegamos à parte final do texto, do 28 ao 30, que eu quero ler para você. Poderia classificar aqui o do 28 ao 30 de 2 maneiras. Uma é o que acontece quando se é fiel a Deus. Eles já saíram, né? Pois é, olha só. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo... Um pouco de água. Que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir as palavras do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Engrandecendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que acontece quando somos fiéis a Deus? Os ímpios têm que engrandecer nosso Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
seja despedaçado, e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O que acontece quando somos fiéis a Deus? Os ímpios têm que reconhecer que nosso Deus existe, que nosso Deus é poderoso e que Ele zela por nós, que Ele nos dirige, que Ele nos protege, que Ele está conosco. O rei, que eu volto a falar no versículo 15, tinha desafiado: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui no fim, ele faz um decreto para que todo o povo não diga blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele reconhece que não há outro Deus que pode livrar como este Deus. E além disso, abençoa Sadraque, Mesaque e Abednego materialmente, fazendo-os prosperar, crescer na província de Babilônia. O que acontece quando se é fiel a Deus? A Bíblia fala que nós devemos ser sal e luz. E é tudo para a glória de Deus, para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Cada dia somos convidados a nos prostrar diante de estátuas, diante de imagens, sejam elas literais ou não. E o que faremos? Nos prostraremos ou não? Cederemos ou não? Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, não adoraram aquela imagem. Não cederam, pois eles quiseram, eles preferiam ser fiéis a Deus. Nós também devemos fazer a mesma coisa, porque a nossa fidelidade vai fazer o ímpio reconhecer o poder do nosso Deus. E também eu poderia falar aqui de outra coisa. A nossa fidelidade a Deus pode fazer o ímpio deixar de adorar a estátua para adorar ao Deus verdadeiro. O Deus que falou que não é para fazermos estátuas para adorá-lo, para cultuá-lo. Não precisamos disso, ele não quer que façamos. Literalmente, não se prostre diante de estátuas, de imagens. Isso foi proibido, continua valendo. Outro dia a gente fala sobre isso. Agora, sem ser literal, figuradamente, não se prostre diante das estátuas, das imagens, ou seja, de tudo aquilo que o mundo tem oferecido, de tudo aquilo que o diabo tem oferecido. Todos os pecados, todas as coisas que têm surgido nos últimos dias, nos últimos tempos. Não se prostre, ou seja, não ceda. Continue sendo fiel a Deus. E Deus vai te abençoar. Deus nos abençoe.